Você já imaginou ser deixada no hospital e perceber que sua própria família não voltaria para te buscar? Essa é a dor que Maria Clara, de 75 anos, enfrentou. Mas quando tudo parecia perdido, alguém que ela jamais esperava entrou em sua vida e mudou sua história para sempre. Antes de ouvir essa lição de vida, inscreva-se no canal e deixe seu like. Histórias Inspiração conta histórias reais que tocam, inspiram e fazem você ver o mundo com outros olhos. E prepare-se para se emocionar. Meu nome é Maria Clara, tenho 75 anos e jamais pensei que terminaria meus dias em um hospital esquecida pelos próprios filhos. Mas foi lá, naquele quarto frio e solitário, que uma estranha me devolveu a esperança. Essa é minha história. Tudo começou numa manhã em que senti fortes dores no peito. Meus filhos, preocupados na hora, me levaram às pressas para o hospital. Eu acreditava que era só mais um susto e que logo voltaria para casa, cercada pela família. Mal sabia que aquela seria a última vez que eu veria meus filhos ali, ao meu lado. Depois dos primeiros exames, me disseram que eu precisava ficar internada alguns dias. Eu sorri e disse: "Está bem, meus filhos vão ficar comigo." Mas eles não ficaram. Cada dia que passava, eu olhava para a porta esperando que alguém viesse me visitar. Mas ninguém vinha. O telefone tocava pouco e quando eu atendia eram desculpas frias. Trabalho, compromissos, falta de tempo. A verdade é que eles não queriam estar ali. Eu me perguntava se eles realmente me amavam ou se todos esses anos de sacrifício tinham sido em vão. E já adoecesse de verdade, que estaria lá para mim? Eu vira os outros pacientes recebendo flores, abraços, lágrimas de preocupação. No meu quarto, só havia silêncio. O silêncio do quarto me aterrorizava. Eu pensava: será que vou passar meus últimos dias assim, sem ninguém ao meu lado? Cada respiração pesada me lembrava que a vida podia acabar naquele leito frio, sozinha. O peito doía não só pela doença, mas pelo vazio de perceber que depois de uma vida inteira de sacrifícios, eu estava completamente sozinha. Foi nesse ponto que comecei a perder a esperança. Foi então que conheci Rafaela, uma jovem auxiliar de enfermagem que passava pelos quartos sempre com um sorriso. No começo, pensei que fosse só mais uma profissional fazendo o trabalho dela, mas ela parava, puxava a conversa e me olhava nos olhos de um jeito diferente, como se realmente se importasse. Eu tentei resistir, mas ela foi quebrando o muro da minha dor com pequenos gestos. Com o tempo, comecei a contar minha vida para ela. Como lavei roupa para fora, como passei fome para que meus filhos estudassem, como enfrentei noites geladas sozinha. Rafaela ouvia em silêncio. Então me contou sua história. Sua mãe abandonou ainda bebê. Ela foi criada pela avó, que faleceu quando Rafaela tinha apenas 17 anos. Desde então, ela morava sozinha, dividindo seu tempo entre estudos, empregos e sonhos adiados. Eu percebi que a solidão não era só minha. Ela também carregava um vazio no peito. E naquele momento, entendemos que nossas vidas estavam destinadas a se encontrar. Numa madrugada, minha saúde piorou. Eu tremia de medo quando me levaram para a UTI. As máquinas apitavam, os médicos corriam. Eu só pensava: eu não quero morrer sozinha. Foi então que Rafaela entrou, segurou minha mão e prometeu: não vou soltar sua mão, dona Maria, nunca. Naquele instante, percebi que, mesmo que o meu sangue tivesse me abandonado, a vida me deu uma neta de coração. Graças a Deus, melhorei e recebi alta. Mas quando chegou o dia de ir embora, nenhum dos meus filhos apareceu. Nenhum! Quem estava lá esperando com um sorriso e lágrimas nos olhos era a Rafaela.
Eu a olhei e disse: não tenho muito, mas tenho uma casa vazia e um coração cheio de amor. Quer morar comigo? E ela aceitou. A partir dali, não éramos mais enfermeiro, paciente, éramos família. Eu ganhei uma neta e ela ganhou uma avó. Hoje, Rafaela vive comigo, enche a casa de alegria, chama-me de avó. E cada vez que penso nos que me abandonaram, não sinto mais dó, porque entendi que às vezes a família de sangue nos deixa, mas Deus coloca no nosso caminho uma família de alma. E eu aprendi que nunca é tarde para segurar a mão certa e continuar em frente. A história de Maria Clara e Rafaela nos lembra que o amor verdadeiro nem sempre vem do sangue, mas sim do coração. Às vezes, a vida nos surpreende e coloca ao nosso lado pessoas que se tornam mais família do que os próprios parentes. Por isso, valorize os laços que nascem do cuidado, do respeito e da compaixão. Porque no fim das contas, ninguém precisa enfrentar a solidão quando encontra uma mão disposta a segurar a sua. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!